E aí, tudo bem com você? Eu sou o Will, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia e hoje eu vou trazer alguns relatos para vocês, né? Até agora, desde que eu comecei a gravar assim, mostrando o meu lindo rosto aqui, né? Eu só fiz análises de filmes, então hoje eu vou trazer dois relatos. Eu tirei esses relatos aqui do site alemdaimaginação.com. É um site já bem antigo, né? E muitos canais já pegaram relatos desse site, então pode ser que você já tenha ouvido esses relatos aqui em algum outro canal aqui do YouTube. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, caso você queira conferir esse site e ler os relatos por lá, né? Então vamos começar aqui. E se você gosta de histórias de assombração, de relatos sobrenaturais, deixa o seu like pro bicho papão não puxar o seu pé de madrugada. Se eu fosse você, eu não arriscava, hein? Bora lá. Na noite com tempestade. Esse fato ocorreu no Rio de Janeiro, quando eu tinha 7 anos de idade. Hoje eu tenho 38. Era uma noite de grande tempestade, muita chuva mesmo, alguns relâmpagos também. Estava brincando no chão da sala, e minha mãe vendo televisão, quando no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão da casa bater. E minha mãe foi olhar quem era, e abriu a porta. Vi a minha mãe botar a mão na boca e dizer: Letícia, mas você está toda ensopada. Entra logo. Letícia era a irmã dela. E minha tia, então, foi entrando, toda encharcada. E a minha mãe disse para que ela a acompanhasse, pois iria pegar uma toalha no banheiro. E então, as duas foram entrando para outra sala e para outros aposentos. Continuei então a brincar de carrinho no chão. Após um breve período, minha mãe voltou à sala e perguntou onde estava minha tia. E então eu disse que ela tinha ido atrás da minha mãe. E ela foi procurar a minha tia em outros cômodos da casa, não tendo encontrado ela em lugar nenhum. Ela ficou então segurando a toalha. Chegou até a ir lá fora e não viu nada também. Perguntou se eu tinha visto a minha tia sair. E eu disse que não sabia, pois eu estava distraído brincando. Em menos de 1 hora depois, tocou o telefone e foram chegando alguns parentes, avisando a minha mãe que Letícia havia morrido afogada quando vinha para a casa da minha mãe, quando o carro que ela dirigia, naquela tempestade, caiu no rio ao perder a direção em uma curva com a pista escorregadia, causada pela chuva naquela estrada. Relato um tanto triste, né? Então este foi o primeiro relato. E agora o próximo é um relato de lobisomem, né? Que são os relatos que o pessoal mais gosta de ouvir, então ficou aqui para o final. O ataque do lobisomem. Olá, o meu nome é Arthur. Eu moro em Osasco, São Paulo. Vamos lá, né? Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo e possuía antigamente muitas indústrias. Mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando, e também a existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e também para a indústria automobilística. O ano era 1995
e as obras de construção de Osasco Plaza Shopping, na cidade, estavam sendo finalizadas. O motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e também faltavam vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para se estacionar os veículos, e como uma parte do pátio da Cobrasma estava desativado, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em estacionamento ficava próxima à linha do trem e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que os outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, eu fui até o centro de Osasco para fazer compras em algumas lojas. E como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no tal pátio da Cobrasma. Fui às lojas e após algum tempo voltei para buscar meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento e dizendo mais ou menos isso. O rapaz disse: "E agora? Como isso será resolvido?" O segurança: "Não tem problema. O carro já foi levado, mas tem as fotos." E o rapaz então indagou: "Mas será que vão pagar?" E o segurança: "Acho que sim, pois tem as provas." E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que havia acontecido. E foi quando o segurança contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou, dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída e estava assustado. Então, ele contou o seguinte: disse que ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo. O carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas, e que o para-choque estava todo destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, bem ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro com unhas e dentes, e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque. Que haviam pedaços da frente do carro espalhados a todos os lados, ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal, e pelo jeito era bem grande e pesado, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então ele me disse: "Quer ver?" E eu disse: "O quê?" Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro, com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa, que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, bem grandes e fundas na terra. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta e afundados na terra,
como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só viram pela manhã. E também perguntei a ele o que poderia ter feito aquilo. E ele me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer. E ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior. E meu pai e meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e atacava pessoas, até matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito, pelo que eu vi, que só pode ter sido isso, pois ontem à noite foi lua cheia." Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo. Me despedi e fui embora, mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro, com a frente toda destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso dizer que foi um lobisomem, mas após tantos relatos e de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que vi, eu posso dizer que pode ter sido, mas que eu não gostaria de estar lá no momento do ataque para ter descoberto. Muitas pessoas comentam esse caso como o lobisomem de Osasco. Então está aí dois relatos bastante interessantes aqui no canal Contos da Lua Cheia. E você também pode enviar o seu relato aqui para o canal, que eu vou estar narrando. Vou deixar aqui na descrição do vídeo como você pode entrar em contato comigo aqui do canal Contos da Lua Cheia para contar a sua história aqui no canal. Uma boa noite e até logo!